Muito bem, a paz do Senhor Jesus a todos, amados irmãos, amém, que estão conosco aí pela rádio, amém, a Dógica FM, e também pelo nosso YouTube, amém, irmãos. Estamos começando aqui agora mais um podcast, amém, irmãos, sempre com um tema diferente. Deus tem nos agraciado aqui junto com a missionária Meire, né, sempre com um tema diferente. Então peço que você possa vir, amém, irmão, estar curtindo, amém, irmão, comentando nesta live, para que mais vida possa vir ser alcançada, amém, compartilhar, se possível. E o tema de hoje é sobre avivamento, meu irmão. Oh, glória a Deus. A palavra é muito forte, muito linda demais. Estamos aqui sempre tratando acerca da sua palavra de Deus, irmãos, né? Esse podcast da Dógica FM. Eu quero saudar, amém, a missionária Meire Rodrigues, com a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor, missionária. A paz do Senhor Jesus, pastor. A paz do Senhor Jesus, os ouvintes que estão nos ouvindo aí, né? Que Deus abençoe a todos tenham uma noite abençoada. Paz do Senhor Jesus, pastor. A paz do Senhor, missionária Meire, glória a Deus por isso, né? Também quero saudar aqui a todos os amados irmãos pela rádio, amém, irmãos, também pelo nosso YouTube. Se você quiser ouvir e ver a rádio pelo YouTube, irmão, só você digitar lá, Pode a Dógica, tá bom? Com J, Pode a Dógica com J, e vamos estar lá ao vivo pelo YouTube. Vamos fazer a nossa oração inicial, então, em nome do Senhor Jesus, tratando um assunto super importante sobre avivamento da igreja, né? Em nome do Senhor. Deus eterno, Pai Celestial, te louvamos, Pai, por mais uma oportunidade, Senhor. Mais uma quarta-feira, Senhor Deus, Pai, sempre, Pai, com compromisso, Senhor. Segunda e quarta, Pai, estar, Pai, diante de Ti, Pai, gravando, Pai, esses conteúdos, Senhor Deus, Pai, falando da Tua palavra. Esteja, Pai, no meio de nós, Pai, com a Sua presença gloriosa, Pai. Esse podcast aqui, Pai, é um podcast, Pai, onde nós, Pai, damos glória a Deus, aleluia. Falando, Pai, do Teu nome, Senhor. Aviva, verdade, Deus, Pai, na Tua igreja, Senhor. Aviva glória nós, Deus, Pai. Aleluia. Aviva, Pai, quem nos ouve, Pai. Possa vir para aprender conosco, Senhor Deus, Pai, acerca, Pai, sobre Jesus, o Teu Espírito Santo, sobre o Seu, Pai, avivamento, Pai, que o Senhor, Pai, derramou glória, sobre a igreja. Deus, seja conosco, Pai, nesse dia e nesta noite maravilhosa, Senhor Deus. É o que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Muito bem, amados irmãos, quando se falando sobre avivamento, né, batismo com o Espírito Santo, né, o dia de Pentecoste, lá em Atos 2, eu quero começar aqui, amém, irmão, nessa nossa introdução, só dizer para os amados irmãos de que o avivamento, o Espírito Santo de Deus, a Bíblia nos relata, missionária Meire, que desde do livro dos Pentateucos, né? Os glória 5 primeiros Deus, livros escritos por Moisés, a Bíblia nos fala que Moisés escrevera, né, 5 primeiros livros da Bíblia, alguns salmos também, em nome do Senhor Jesus, e que o Moisés, quando escreve, ele escreve lá em Números, de número 11, do seu versículo 16 até o versículo 17, de que quando Moisés liberta o povo de Israel, né, do Egito, de Faraó, Artaxerxes, né? Artaxerxes, Faraó, quando liberta o povo de Israel, era uma grande multidão. Automaticamente, a igreja, Moisés achou pesado o fardo, porque não é fácil, né, irmão, lidar com milhões de pessoas tirando de um lugar e introduzindo até que chega à terra prometida, a terra que Deus disse a Moisés que daria ao povo. Você bem conhece a palavra de Deus. Moisés levanta sacerdotes, né, Arão, levanta ali os filhos de Arão para poder ajudar o teu pai como um diácono na casa de Deus. Muito bem, e ao decorrer dessa caminhada, a Bíblia nos fala que Moisés achou muito pesado o fardo, a murmuração do povo. Automaticamente Deus pede para que Moisés, missionária Meire, pudesse levantar 70 anciões. Dentro da sua congregação, Moisés levanta 70 anciões, e a Bíblia fala aqui, em Números capítulo 11, versículo de número 16, disse o Senhor a Moisés, ajunta-te 70 homens dos anciões de Israel, de quem sabes que são anciões do povo, e os teus oficiais, e trarás perante a tenda da congregação, e ali se porão contigo. Então eu descerei ali, falarei contigo,
tirarei do espírito que está sobre ti e porei sobre eles, e contigo levarão a carga do povo, para que tu não só leves. Você consegue entender, irmãos, que a tendência de Deus de tirar do Espírito Santo, né, e repartir sobre os 70 anciões, a Bíblia nos fala muito bem claro que assim Deus o fez. E os 70 anciões começaram a profetizar, começaram a receber a revelação da parte de Deus e entregar para o povo. Creio eu que um aqui com 1.000 pessoas, o outro ali com 5.000 pessoas, o outro ali com 10.000, repartiu o Espírito, a profecia, e eles começaram a profetizar, diz a palavra de Deus. Então, irmãos, o avivamento, o Espírito Santo de Deus, que é a mesma coisa, né? Quando se falamos de avivamento, falamos de estar cheio do Espírito Santo de Deus. Pois bem, quando se fala sobre o Espírito Santo, missionária Meire, nessa noite de introdução, naquela época do Antigo Testamento, Deus só se manifestava através de 4 classes: reis, sacerdotes, profetas e juízes, né? Dentro dos tais juízes, Moisés era um libertador, né? Por ser libertador, ele foi, vamos supor assim, né, que ele foi o primeiro juiz a legislar sobre Jerusalém, sobre Israel. Depois de Moisés, Josué. Depois de Josué, a Bíblia nos fala de 14 juízes. Dos 14 juízes, alguns profetas maiores, 4 profetas maiores, né? 12 profetas menores, se me falha a memória. E também sobre Davi, também foi um grande rei, e sobre os reis, né? De reis, a Bíblia nos fala que 40 reis do norte, reino do sul, reino do norte 40, dos 80 reis que governaram Israel, a Bíblia nos fala que alguns deles fizeram que agradar a Deus, outros nem tão, mesmo tendo o Espírito Santo, mesmo tendo a presença de Deus sobre eles para poder governar, mas eles deixaram que a idolatria, que os deuses estranhos entrassem, aonde abandonaste o primeiro amor e abandonaste o Espírito Santo para poder ajudá-lo a governar. Aleluias. Pois bem, irmão, então aqui já nessa minha introdução nós já entendemos que o Espírito Santo de Deus, o avivamento, já veio, né, sobre a igreja desde o Antigo Testamento. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Então, de suma importância, você que nos ouve, entender que nesta noite, o mesmo Espírito que estava sobre os reis, os profetas, né, os reis, profetas, sacerdotes, os anciões, que aqui nos fala aqui, dos anciões que foram batizados, que foram cheios do Espírito Santo de Deus e começaram a profetizar, né, tirando a porção que estava sobre Moisés, nunca mais esses anciões profetizaram dos anciões. Mas a Bíblia nos fala no livro de Joel, capítulo 2, versículo 28, de que Deus derramaria do seu Espírito Santo sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos terão sonhos e visões, né? E vossos mancebos, e também sobre as servas e servas, diz o Senhor dos Exércitos. Então a promessa de Deus, de que derramaria sobre toda a carne, ela veio no meio de nós e habitou no meio de nós. Vamos aqui nesta noite explanar. Quero que dar nesta noite aqui já a oportunidade à missionária Meire, depois Glória dessa a Deus, nossa aleluia. introdução, para poder trazer sobre a palavra de Deus em nome do Senhor Jesus. Amém, pastor. Não pode. Avivamento, né, gente? Que a gente está hoje, o nosso tema, né, de avivamento. Então, uma coisa assim, né? Eu, né, pus aqui, o avivamento é espiritual. É impulsionado pelo poder do Espírito Santo. Aleluia. É essencial,
essencial, né, glória a Deus, aleluia, render-se ao seu governo em nossa vida, permitindo que ele nos enche e nos guie. Glória a Deus, aleluia. E aqui em Atos, pastor, Atos 1, fala, né? Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e servir-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até aos confins da terra. Né, pastor? Então, Deus deixa bem claro aqui, né? O avivamento é de dentro para fora, né? Então, o Espírito Santo está no avivamento, né? Quem recebe o Espírito Santo é avivado, né? Você recebe ali o poder do Espírito Santo, né? E aqui fala também, pastor, né, na Bíblia, né, o avivamento refere-se a um, né, despertar espiritual, em renovar, né, renovar da fé e da vida cristã, em, né, desculpa, gente, que tem hora que a gente indivíduos em comunidades, em um processo em que Deus intercede trazendo nova vida, renovação e força espiritual, né? Aonde antes havia declínio. É verdade. Né? Então, Deus faz isso tudo. É o avivamento, né? Onde que a pessoa vai despertar para tudo. Ou seja, a pessoa, Sandra Meire, ela vai distanciando de Deus. Vai. E o avivamento, o Espírito Santo de Deus, traz a pessoa de volta, né, à verdade. Tem aquele ditado, né, pastor, que fala assim, sabe quando você está indo, aí você tem aquele despertar? Ali é o Espírito Santo, não é a gente, é o Espírito Santo, né? Ele te dá aquele despertar, onde você leva aquele, você fala, meu Deus. Aí você fala assim, meu Deus, olha o que eu fiz. É um despertar. Ele te despertou para ver o que está fazendo. É né? verdade, é verdade. O espírito, é um avivamento, irmão, sabe? Que começa de dentro para fora. Não tem como você ser avivado de fora para dentro. Não. É tudo um renovo de dentro para fora, sabe? Vai renovando, sabe? Que Deus vai fazendo mover na sua vida. Então você desperta para tudo, igual eu falei aqui, ó. Avivamento refere-se a um despertar espiritual, né? Um renovar de fé, né? Da fé, da vida cristã, né? Porque a vida cristã, às vezes, igual o pastor falou aqui, né, irmãos? Você vai distanciando. Aí depois, quando você vê, você já não está mais com ele. Aliás, a pessoa tema em falar, não, mas eu oro na minha casa, eu joelho na minha casa. Mas, irmãos, você tem que ir ao templo de Deus. Você tem que ir à igreja, né? É lá que Deus manifesta. Está na sua casa? Ele está. Mas buscar Ele, sabe? É lá que você vai buscar o seu avivamento, sabe? O seu batismo com o Espírito Santo, Ele vai te renovar. É nunca deixar, né, missionária Mire, a chama se apagar, né? É verdade. Porque o próprio Moisés, em certa ocasião, ele disse para Deus, se o Senhor não for comigo, não nos mande ir. Não me mande ir. Irmãos, andarmos sem o Espírito Santo, andarmos sem a presença de Deus, meu irmão, nós somos sujeitos a erros, a pecados e a errar. Então, meu irmão, o avivamento, a Bíblia nos fala que ele nos aviva para fazer a obra de Deus, para ajudar na obra de Deus. Missionária Meire, lá em Mateus, capítulo número 9, Mateus capítulo 9, nos fala que a seara é grande e poucos são os ceifeiros. Quando se fala de seara e se fala de ceifeiro, significa que Deus quer fazer a obra, Deus quer usar pessoas, mas poucos são as pessoas que dá brecha para que Deus o use. Poucos são as pessoas que falam, eis-me aqui, Senhor, usa-me. O próprio Moisés, quando Deus o chama, né? Moisés então fala, eis-me aqui, né? Fala que o teu servo ouve. A palavra eis-me aqui significa se render a um Deus que
pode fazer tudo na minha e na sua vida. É verdade, glória a Deus, Aí aleluia. João 15 fala, muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Meu irmão, chamados para poder ser salvo, a intenção de Deus é que todos sejam salvos. Mas ser um profeta, ser avivado pelo Espírito Santo, ao ponto de você... inclusive isso, missionária Meire, que há uma grande diferença entre ter o Espírito Santo, tá? E ser batizado com o Espírito Santo. Ter o Espírito Santo, irmão, todos aqueles que aceitaram a Cristo Jesus, ele tem o Espírito Santo, tá? Automaticamente a Bíblia fala que quem convence o homem do pecado, da justiça, do juízo é o Espírito Santo. Quem põe palavra na boca do homem para poder pregar, para poder falar, é o Espírito Santo. Quem usa uma mulher como profetiza, uma das juízas, né, que a Bíblia fala por nome de Débora, ela foi uma das juízas que legislou sobre Israel, ela foi cheia de Deus. Por quê? Porque ela disse, eis-me aqui. Né, o próprio Sansão, glória que a Bíblia Deus, chama aleluia. de Nazireu, separado por Deus. Então, quando se fala ser cheio do Espírito Santo e ser batizado por Ele, ser avivado por Ele, significa você deixar que Deus te use e você fazer parte dessa grande seara. Não é verdade, missionária Meire? É verdade sim, pastor. Glória Porque a Deus, aleluia. muitas pessoas, né, falam que tem o Espírito Santo e realmente tem. Tá? Não estou aqui nesta noite falando que a pessoa não tem o Espírito Santo. Ela tem o Espírito Santo. Mas ser avivado pelo Espírito Santo e ter o batismo com o Espírito Santo é para fazer a obra de Deus. É verdade, pastor. Glória Então a que Deus, nós como igreja possamos entender de que Deus te chama. Talvez você se ache um menino, né, como o próprio profeta Jeremias, um dos profetas maiores da Bíblia. Ele bem fala para Deus, Deus, eu não passo de uma criança, eu não sei falar. Interessante que Deus pega as coisas loucas, missionária Meire. Deus sempre pega aqueles que não são para confundir o que são. Oh, glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Sabe que se acha incapaz de fazer um chamado, mas quando se dispõe, se coloca na disponibilidade de ser usado por Deus, a glória é de Deus, a glória não é minha, a glória não é sua. Então, irmão, basta você falar, eis-me aqui, porque Deus vai te usar nessa terra de uma forma sobrenatural. Glória a Deus, Pode aleluia. falar, em nome de Jesus. É isso aí, pastor. Dando um complementar aqui, o senhor já tinha falado aqui mesmo, em Joel 20, né, 2, 28 e 32, né, que ele fala, né, ai de ser que depois, né, ai de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. Aleluias, né? Em 32 fala, e ai de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Exatamente. Porque no momento Sião, em Jerusalém haverá livramento, assim como o Senhor tem dito, e nos restantes que o Senhor chama. Exatamente. Senhora Meire, exatamente isso que você acabou de falar agora. Todo aquele que clamar o nome do Senhor, invocar o nome do Senhor, será salvo. Glória a Deus, Através da aleluias. Então, aquilo que Joel disse, que derramaria do teu espírito sobre toda a carne, significa que toda a carne que clamar o nome do Senhor Jesus vai receber o Espírito Santo e vai ser salvo. Glória a Deus, aleluia. Mas, missionária Meire, lá em Lucas 24, 49, nos fala que Deus disse para os discípulos, ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. O que você acabou de dizer agora, missionária Meire, é subimportante para que nós possamos aprender um com o outro aqui e o Espírito Santo nos governar numa Deus, direção, aleluia, para que todos que estão em casa possam vir entender.
Quando a pessoa aceita Jesus, ela é salva. O Espírito Santo entra nela. Mas quando ela se dispõe a ser usado por Deus, automaticamente ela é revestida de poder. Quando nosso Deus falou, Jesus falou para os discípulos, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Revestir, missionário, significa que a pessoa já está vestida, mas ela vai revestir. O próprio Davi, quando ele veste a armadura, né, de Saul, ele estava vestido, né, está vestido, e ele reveste por cima dos seus vestidos, né, a armadura. É o que fala lá em Efésios 5, né? Lá em Efésios 5 fala sobre, para que nós possamos revestir de toda a armadura de Deus. Revestir glória significa a Deus, que toda aleluias, hora, todo momento, você tem que buscar da parte de Deus um revestimento. Aquilo que você já tem precisa aumentar a porção, precisa aumentar a quantidade, a unção de Deus, para que você possa vir ser cheio do Espírito Santo, ao ponto de você ser revestido por Deus. Meu irmão, você já tem o Espírito Santo, você mesmo que me ouve agora, que aceitou a Cristo Jesus, que o teu nome já está escrito no livro da vida, que você já aceitou a Cristo, você glória vai ser salvo. a Deus, aleluias. Mas quando se fala em seara, quando se fala de ceifeiros, se fala de pessoas que se revestiram desse poder. Porque, missionária Meire, só pode ir para os países como África, como Nigéria, como Ásia, né? Os países missionários só vão para lá quem realmente é revestido de poder. Glória a Deus, é verdade, pastor, porque a pessoa tem que ser revestida, renovada, tem que tá cheio. cheio do poder do Espírito Santo para levar a palavra de Deus lá fora. Porque você está achando que levar a palavra de Deus lá fora é como se estivesse no céu, filho? Não. Né? Porque aqui a gente ainda tem a liberdade de sair com a Bíblia debaixo do braço e pregar e falar, eu sou cristão, vim pregar. Irmãos, lá fora não é assim. Inclusive, senhora Meire, tem pessoa que quer fazer missões, mas quer fazer missões aonde? Na Europa, na França, em Portugal, Estados Unidos, Inglaterra, aonde você tem condições financeiras. Agora quero ver a pessoa ser revestida de poder ao ponto de Deus falar o que você vai bem ler daqui a pouco sobre, lá em Atos 1:8. Não sei se você separou aí. Amém, separei. Tinha separado, então, Atos 1:8. O que lá fala? Os discípulos, irmãos, eles ficaram em Jerusalém. A Bíblia fala que os discípulos andaram com Jesus por 3 anos e meio, meu amigo. 3 anos e meio, verdade, aprendendo com Jesus. Onde eu falei aqui, né, os testemunhos, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, em toda Samaria, Judéia. E até nos confins da terra, né? Então, o que acontece, irmãos? A pessoa só tem um espírito de missionário, de espírito de desbravar. Só receberei a virtude, né, do Espírito Santo, que haverá de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhos, que eu acabei de falar. Exatamente, e essa virtude é poder. Você lembra quando Jesus estava andando e aquela mulher chega por trás de Jesus, toca em Jesus? É verdade, dali saiu o poder. Virtude. Virtude, é. Virtude, poder. Você acabou de falar aí, e recebereis poder. Virtude. Todos tocaram em Jesus, não é verdade? Todos tocaram. Portanto, né, o profeta falou, não, é muita gente, é alguém que esbarrou. Ele, não, eu senti a virtude sair no poder. Então, meu irmão, quem dá brecha para o Espírito Santo usar, igual assim aqui na nossa igreja, congregação, que nós montamos o ministério aqui, na varanda de casa aqui, estamos aí orando a Deus. Hoje conversamos um pouco acerca sobre sair da varanda e já ir para uma igreja, uma loja. Vamos estar, talvez, se Deus permitir, for da vontade de Deus, estar alugando uma loja. Isso daí, meu irmão, é você ter autoridade, ter poder. A Bíblia fala lá em Marcos, missionário, Marcos de número 16, fala que os sinais seguirão aqueles que crêem.
né? É A verdade. Bíblia fala, ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê será salvo. Glória a Quem não Deus, crê será aleluia. condenado. Os sinais seguirão aqueles que crê. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, se pisar alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum, se beberes, né, alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum, pisará em serpentes e escorpiões. Quem está revestido desta armadura de Deus, ele não tem medo, ele tem autoridade, ele tem ousadia. Por isso que a Bíblia fala que os tímidos não herdarão o reino dos céus. Sabe por quê? Porque os tímidos, ele tem medo que você possa vir ter autoridade, poder. É claro que isso daí vem quando você o busca, quando você o clama, quando você recebe o Espírito Santo. A missionária Miriam acabou de falar acerca sobre quem recebe a palavra de salvação. Quem crê em Jesus será salvo. Missionária Miriam, a Bíblia fala de alguns homens. O Espírito Santo, eu já tinha até separado também aqui, porque eu estava estudando aqui, acerca sobre algumas pessoas que foram libertas por Jesus. Glória a Deus. Jesus com a autoridade de Deus, Jesus com a unção de Deus está sobre ele, o Espírito Santo. Jesus curou enfermos, Jesus expulsou demônios, Jesus, ele ressuscitou mortos. E dentro desses milagres que Jesus fez, Ana Meire, as pessoas que receberam tal milagre, elas não continham para ela o milagre, mas elas propagavam o evangelho. O evangelho significa Aleluias, meu Pai. Boas novas. Elas testemunhavam as maravilhas que Deus fez. Isso glória, também, glória a Deus, isso também aleluia. é ser cheio do Espírito Santo, irmão. Porque só abre a boca para falar o que Deus fez quem está cheio do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Se Deus faz milagre na sua vida e você não tem coragem de anunciar esse milagre, de falar esse milagre para que mais pessoas possam vir se converter a Cristo Jesus, é porque você não está cheio do Espírito Santo ao ponto de você transbordar, jogar para fora, abrir a tua boca. E uma dessas pessoas, Ana Meire, a Bíblia nos fala a Bíblia fala de uma pessoa que foi liberta, o endemoniado de Gandara. Esse demoniado de Gandara, Ana Meire, ele estava cheio de espíritos demoníacos, legiões de demônios. É muito forte, por isso, irmão, que esse podcast nosso aqui, nós entramos dentro da palavra. Aqui não tem, sabe, muitas... Me chama mesmo? A gente não corta caminho, né? Vamos reto na palavra. O endemoniado estava cheio de espíritos, de legiões de demônios. Jesus pega o barco, atravessa o mar, o grande mar, né? O grande rio na Galileia, atravessa, ele chega do outro lado, em Gandara, Jesus e os discípulos. Esse endemoniado chega diante de Jesus e fala: por que estais aqui? Ainda não é chegada a hora. Aí Jesus pega, repreende aquele espírito que estava sobre ele, e a Bíblia fala que ninguém conseguia conter aquele endemoniado. Jesus o expulsa, o espírito estava sobre ele, e quando ele, missionário, estava sã, em sua sã consciência, aleluia, ele despertou, ele abriu os olhos. Ele abriu os olhos automaticamente e ele entendeu de como que ele estava. É como se a pessoa olhasse para ele assim e falasse: como é que eu estou, rapaz? O que eu estou fazendo? Eu estou todo machucado, eu estou nu. Ele entendeu que um espírito estava dominando ele, ao ponto dele fazer coisas com ele, que ele depois se arrependeu, olhou para si e sentiu vergonha, vamos falar assim, né? Fazendo aqui uma conjectura, sentiu vergonha, mas ficou feliz e alegre pela libertação. Glória a Deus, aleluia. E essa libertação que ele teve, automaticamente fez com que ele pudesse continuar pregando o evangelho e anunciando em Decápolis. Decápolis, missionário Meire, eram 10 províncias
que ficava uma perto da outra. Ele saiu pregando e Aleluia. evangelizando. Está entendendo, meu irmão? É o que a Bíblia fala, quando você é curado, quando você é sarado, quando você é salvo por Cristo Jesus, você automaticamente começa a anunciar o Evangelho e pregar o Evangelho. Isso é ser cheio do Espírito Santo. Samir, pode falar. Glória a Deus, aleluia, né, irmãos? Então, como tem bastante coisa para falar sobre avivamento, né? Então, se a gente... Igual aqui, pastor, em Salmo 119, né? Bem-aventurado aquele que trilha caminho reto e anda no Senhor. E anda na lei do Senhor. Amém? Então, bem-aventurado é aqueles que, né, trilham caminho reto e andam na lei do Senhor. Glória a Deus, aleluia, para ele. Né? Porque, igual o pastor está falando, gente, buscar o avivamento, sabe? É muito bom, né, para as pessoas. Renovar a tua fé, né, a sua vida espiritual, tudo que é bom, é tudo assim, as coisas de Deus, irmãos, né? Vamos renovar, vamos buscar, né? Às vezes luta, né? Você e outra, né, pastor? Quando você vai jejuar, né? Fala assim, eu vou jejuar. Ora, jejua, porque ali também você está buscando força, né? O jejum e oração, né? Para você renovar o tempo todo, né? Glória a Deus por isso, irmãos. E aqui fala também, né? Em Joel 1,13. Cingi-vos e lamentei vós. Sordestes a geni, ministro de alto, entrai e passai vestidos de pano de saco durante a noite, ministro do meu Deus, porque oferta de manjares e a libação cortada foram da casa de vosso Deus. Glória a Deus. Aleluia. Então, aqui em Joel 1,13. Cingi-vos, lamentai-vos, né, sacerdotes, gemei, ministro do alto, entrai e passai, né, possai vestidos de pano de saco durante a noite, ministro do meu Deus, porque oferta de manjares e a libação cortada foram da casa do vosso Deus. Glória a Deus. Glória a Deus por isso. Ou seja, quando a pessoa ela recebe o Espírito Santo, né, meu irmão, ela tem que se lamentar, ela tem que clamar, ela tem que orar, ela tem que buscar, ela tem que ter o anseio, sabe, a vontade, porque o Espírito, irmão, ele clama por Deus. É verdade, lá glória a em Deus. Gálatas 5, senhor Amir, ele fala sobre a grande luta, né? O que você acabou de falar sobre o Espírito e a carne. Quem está cheio do Espírito Santo de Deus, irmão, ele quer fazer a obra de Deus, quer fazer as coisas de Deus. Agora, quem está cheio, meu irmão, sabe, das coisas desse mundo aí, que é a vontade carnal, ele faz as obras da carne. Aleluias! E é uma briga constante. Por isso, meu irmão, sabe que nós vamos sempre ter essa briga constante entre a carne e o espírito. Mas o que mais vai vencer é aquilo que você alimenta. Verdade. Você, meu irmão, nós separamos aí segunda e quarta para poder nós estarmos falando do Evangelho, postando. Estamos aqui fazendo uma série de vídeos. Eu e a missionária Meire, futuramente vai ser a missionária Meire e mais uma convidada que ela vai trazer aqui, uma pastora, uma missionária. Glória a Deus, aleluia. E mais uns convidados, enfim, vamos estar aqui sempre falando do Evangelho, segunda e quarta. Temos culto terça-feira, temos culto quinta-feira, temos culto sábado, temos culto domingo. Estamos buscando as coisas do alto, estamos nos enchendo do poder de Deus, sabe? Do Evangelho. Outra pessoa, no Sanamei também, que agora aqui me lembrei, que agora, acerca sobre que pregou o Evangelho depois de ressuscitar, Lázaro. Lázaro era um grande amigo de Jesus, você bem conhece a palavra, e a Bíblia fala que Lázaro adoece, morre,
E depois que Lázaro é ressuscitado, depois de 4 dias, a Bíblia fala que o próprio Lázaro começou a evangelizar, a pregar, a falar para multidões, para várias províncias, vários lugares. Glória a Deus, aleluia. Aquilo que Jesus fez, o milagre que Jesus fez. Então, meu irmão, não oculte nada, seja um canal de Deus para a sua vida, deixa que Deus possa vir te usar de uma forma sobrenatural. Glória então, a Deus, que você possa se lamentar como sacerdote, se lamentar, orar como profeta. Você não pode ver, né, missionária Meire, uma pessoa ir para o abismo e ficar de boca calada. E não fazer nada, né, gente? Não fazer ajudar. Ver a pessoa, né, ali, ó, sem destino, não sabe nem o que fazer da vida, mas não tem um amigo para se levantar, que possa ajudar. Irmão. Uma palavra que você falar, que você mudar aquela vida, para aquela vida achar o caminho. A Bíblia fala que há caminhos para o homem que parece perfeito, mas o fim dele é morte. Se não tiver pessoa que mostre o caminho, então você é conveniente com o erro, você é conveniente com o pecado. E a Bíblia fala que Deus vai requerer de você sangue nas mãos do inocente que morreu porque você não quis ser usado por Deus. Quando falamos também de avivamento, falamos de missões, falamos de Espírito Santo. Muito bem claro, missionária Meire. Acabamos de ler aqui acerca sobre ficar em Jerusalém, falamos sobre Atos 1:8, que você acabou de falar, que receberei o poder, a virtude do Espírito Santo, semeei testemunha, tanto em Jerusalém como em Judéia, até os confins da terra. Glória Atos a Deus, 2, aleluia. Fala que os discípulos estava na casa de Judas, junto com Maria, mãe de Jesus, e mais um grupo de pessoas, para mais de talvez ali 200 pessoas estavam ali, cerca de 120 pessoas, né? Bem dizendo. E a Bíblia fala, missionária Meire, que de repente veio do alto um som e um vento e vinha inverentemente, né, poderoso. Vamos ler aqui, ó, o que fala, só para a gente poder ler, irmão, porque a gente sabe o que está escrito, mas é bom a gente ler para a gente poder falar realmente como está escrito no texto. Olha só aqui, Atos 2. Atos 2, a descida do Espírito Santo. Glória a Deus, aleluia. Olha só o que fala aqui, ó. E cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu, tá? Do alto. Glória a Deus. Um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas com eles língua repartida como de fogo, tá? Aqui nos fala de algumas línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada uma deles, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar, tá? Primeiro eles foram vistas sobre eles 2 vezes. A primeira vez, é interessante isso daqui, a primeira vez foi vista sobre eles, tá? Línguas repartidas como de fogo. Aqui fala de línguas espirituais, tá? Aqui fala de línguas espirituais, as línguas dos anjos, que você fala, que somente Deus interpreta, somente Deus conhece. Depois fala que depois de todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas. Essas outras línguas aqui, sabemos nós que são as línguas que no mundo existe aí, e eles começaram a falar em idiomas, né, que mesmo não sendo grego, não sendo judeu, não sendo romano, todos Glória entendiam. A Deus, aleluia. Então aqui fala dessa segunda língua. Essa língua vista, repartida como de fogo, era a línguas espirituais, né, que a Bíblia fala. E eles começaram a profetizar, ao ponto, missionária Meire, de uma das pessoas que estavam entre eles lá, começaram a zombar, dizendo que estavam cheios de vinhos. E a Bíblia fala que Pedro, porém, pondo-se em pé, tá, com os 11, levantou a sua voz e disse: varões judeus e todos o que habitai em Jerusalém, seja-vos visto notório e escutais
as minhas próprias línguas. Glória a Deus, Nesses aleluia. homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo terceira hora do dia. Mas isto é que foi dito pelo profeta Joel. É o caminho, você não me acabou de ler. O profeta Joel, que nos últimos dias acontecerá que derramarei do Espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos mancebos terão visões, e os vossos servos sonharão. Então, meu irmão, 50 dias depois da Páscoa, Jesus ficou 40 dias ainda entre os discípulos, depois da sua morte. E aqui fala que 50 dias depois da Páscoa, 10 dias depois que Jesus subindo ao alto. Glória a Deus, aleluia. A Bíblia fala que esses homens foram para a casa, estavam ali em oração unânime, na mesma visão, no mesmo entendimento. É por isso, meu amigo, que quando nós estamos fazendo um culto de avivamento na igreja, inclusive na igreja aqui nesse mês, né, é um mês de avivamento, aos domingos, né? Então, quando estamos na mesma fiação, orando, louvando a Deus, a unção desce. O poder de Deus desce. É verdade, glória a Deus. E a igreja aleluia. é batizada com o Espírito Santo. Amém? E a Bíblia fala que Pedro repreendeu essas pessoas que estavam zombando daquilo que era Espírito Santo. Por isso, meu irmão, olha, a blasfêmia com o Espírito Santo é isso. É você zombar. É zombar, sabe, daquilo que é santo, daquilo que é verdadeiro. Por isso, se você ainda não foi batizado com o Espírito Santo, você que não tem dons espirituais, nós vamos tratar aqui, daqui a pouquinho vamos tratar sobre os dons espirituais. Você que não tem os dons espirituais, não zomba. É verdade. Não critique aquele que tem. A Bíblia fala que é para nós julgarmos a profecia, mas não o profeta. Porque o profeta sempre é usado por Deus. Mas a profecia Deus, que você aleluia. julga se ela é verdadeira ou não. Mas o profeta está ali profetizando. Aí você vai julgar se é de Deus ou não. Se testifica com você a profecia ou não. Mas é de suma importância, meus amigos, nós entendemos que esse poder os discípulos pregavam com autoridade, com poder, com ousadia. É verdade. Só pode abrir glória a boca para falar aleluia. de Deus, meu irmão, quem está cheio do Espírito Santo. E a Bíblia fala que os discípulos pregavam, o próprio Pedro, né, em um dos seus sermões, depois do avivamento, Pedro pregou, na primeira vez, quase 3.000 almas se converteram. Glória a Deus. Né, se arrependeram e se converteram. E depois, totalizando mais de 5.000 almas se converteram. Porque Pedro estava cheio do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus, né, Pode pastor? falar, Isso mesmo. Jesus. Mas é isso mesmo, pastor. Igual aqui, né, em Joel também 2:12, né, fala: ainda assim agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejum e com choro e com pranto. Glória a Deus. Aleluias. Aleluias. Né? Aqui Deus fala bem claro, ó. Ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejum e com choro e com pranto. Aleluias. Glória a Deus, aleluias, tá vendo? E fala também, né, pastor, que é 12:17, né? Glória a Deus, aleluias. E aqui fala 17, ó. Chorem os sacerdotes, ministro do Senhor, entre ao alpendre e ao altar, e digam: poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a
tua herança ao próprio, para que as nações façam escarnio deles, porque diriam entre os povos aonde está o seu Deus. Glória a Deus. Aleluias, né? Então deixa bem claro aqui, ó. 17, né? Fala: chorem os sacerdotes, ministro do Senhor, entre o alpendre e o altar, né? Digam: poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao próprio, para que as nações fossem escarnio dele, para que diriam entre os povos aonde está o seu Deus. Meu Deus, tá vendo, hein, irmão? Ou seja, o inimigo tenta de qualquer forma, Sra. Meire, É verdade. humilhar, né, o cristão, humilhar, até mesmo julgar a Deus, né? Mas de suma importância que o sacerdote, que o ministro, ele possa vir entender que Deus, ele vai requerer a chamada que Deus deu para cada um deles, para interceder e para ser uma pessoa usada por Deus, né? Porque o sacerdote tinha essa incumbência de receber de Deus, né? De receber do povo, bem dizendo, o pedido do povo, entregar a Deus, receber de Deus e entregar ao povo. O profeta já tinha incumbência de receber de Deus e entregar ao povo. Verdade, o profeta, ele tinha essa incumbência. Então, de suma importância, você que nos ouve agora entender de que você tem que se lamentar, você tem que chorar. Você tem que pedir perdão a Deus por você não querer fazer a obra. Sinceramente, tem pessoa que não faz a obra, por quê? Porque Cicrano se levantou contra mim. É verdade, eu não faço a pastor. obra porque o pastor me fez isso comigo. Porque Cicrano se levantou. Meu irmão, a Bíblia fala que o nosso Deus disse para Jeremias: vão se levantar contra você, vão tentar te matar, mas não vão relar a mão em você, porque eu sou contigo. Eu te dei as nações por profeta. É verdade. Então, meu irmão, sabe, nenhuma condenação há, o que fala em Romanos, para aqueles que estão em Cristo Jesus. Isaías fala, meu irmão, que nenhuma maldição há, né? Nenhuma arma forjada, bem dizendo, nenhuma arma forjada contra ti prosperará. Glória Então, a Deus, se você está aleluia. cheio do Espírito Santo de Deus, meu irmão, você tem ousadia, você tem poder, você tem autoridade, você não tem medo, você não para o seu chamado por causa de Cicrano e Beltrano. Eu sei que as lutas são grandes, Sra. Meire, eu sei que às vezes até o próprio profeta Elias, né? Ele achou que iria morrer pelas perseguições. Eu entendo isso. Eu sei que existe isso. O medo às vezes bate e você quer ir para a caverna. Aleluia. Né? Mas a Bíblia fala: sai da caverna, porque Deus te chamou você por profeta. Lá em Amós, inclusive lá no livro de Amós, fala que Deus jamais fará alguma coisa sem antes revelar aos seus profetas. Quem é o profeta de Deus? É aquele que é cheio do Espírito Santo de Deus. Quem tem o Espírito Santo de Deus não deixa confundido, Sra. Meire. Deus revela pequenas coisas. É verdade, pastor. Né? Você lembra aquele dia, né? Que eu falei, Sra. Meire, foi Cicrano. Por quê? Porque Deus já tinha me revelado. Deus revela, meu irmão. Deus revela, sabe, o que as pessoas estão fazendo para tentar te matar. A Bíblia fala que quando Eliseu, a Bíblia fala que havia um rei em Israel que tentava matar o profeta. E a Bíblia fala que Deus revelava ao profeta Eliseu tudo que o rei queria fazer. O rei chegou para os seus súditos e disse: quem de vós estáis contando a Israel
os nossos planos. Glória a Deus, aleluia. Aí o seu servo diz assim: ô rei, ninguém está contando nada não, rei. Há um profeta em Israel, por nome de Eliseu, que tudo que você ora, tudo que você fala, Deus revela a ele. Deus revela a ele tudo que você está planejando. Meu irmão, Deus não deixa confundir dos seus. Oh, glória a Deus. Igual fala irmão. Também, né, pastor? Se o seu ouvido estiver sensível à voz de Deus, você vai ouvir falar. Você vai ouvir, meu entendeu? Irmão. Você vai ouvir Deus falar com você, né? Agora, tem muitos que só sabem, tipo, você vai atrás de profecias, né? Não tá querendo, vai profetizar. Gente, Deus não vai mandar carro. Tá esperando uma profecia, você vai ganhar um carro. Só benção, meu irmão. Ele manda benção. Cadê o cajado? Cadê a vara? Não tem vara, não? Deus manda totalmente diferente, irmão. Isso aí você tem que trabalhar e correr atrás, sabe? É buscar as coisas de Deus para você ser avivado. É verdade, primeiro é verdade. Entendeu? Primeiro você tem que ser avivado ali, né, na presença de Deus, né? É igual a gente temos filhos e temos que dar estudo, né? A gente não põe isso para estudar. O que a gente fala? Se passar de ano você vai ganhar tal. Isso aí. Então, Deus assim, né? Se você passar de ano, você vai ganhar isso, né? Então, Deus é assim, gente, né? Quer ganhar alguma coisa? Vai buscar. Busca a Deus. De joelho, em oração, em jejum, mas busca para ter intimidade com Ele, né? Para ter avivamento ali, amizade com Deus direitinho. É verdade. Né? Então, a gente vê tudo, a gente vai fazer as coisas, igual o pastor falou. O Espírito Santo é aquele estalar assim, ó. Você vai, nossa, meu Deus. Então, tudo que a gente vai fazer, irmãos, Deus está presente. E se Ele não estiver presente, não faça. Não faça, é verdade. Se não Deus faça. não mandar, meu irmão, se Deus não falar para você falar, não faça, não irmão. fala. Porque ai daquele, irmão, que abrir a boca para falar que Deus mandou, e sendo muitos que Deus não mandou. Pede a oração. Faz oração para mim. Faz oração para mim. Irmãos, orar é muito bom. Mas você não sabe qual é a luta dele. Né? Então, às vezes, a luta dele... A gente tem que saber as coisas espirituais, irmãos. Você tem que saber distinguir. Porque as coisas espirituais de Deus são mais fortes. São coisas, assim, extraordinárias. Né? Mas você tem que saber qual que é a luta do irmão. Será que o irmão está em prova com Deus? Deus colocou ele na prova? Né? Porque os outros acham assim, irmãos, você não está acontecendo nada, o seu Deus é bom. Se começa a acontecer alguma coisa, não. Que Deus é esse que você está servindo? Né? Não, é o Deus maravilhoso. Glória a Deus. É o Deus da vida, sabe? É aquele que a gente acorda de manhã e fala assim, obrigado, Senhor, pelo meu dia, pelo meu deitar, pelo meu levantar. Sabe, irmãos, é buscar o avivamento a todos os dias. Não é um dia só, não. Né? Então, você tem que buscar... É igual um casamento, irmão. Você tem que regrar, você tem que conversar, você tem que buscar todos os dias. Né? É assim que cada um tem que fazer na sua vida, irmão. Sabe? É jejuar, é buscar o avivamento, é os seus dons espirituais. Não abandonar a tua igreja. Irmão, né? Se tiver alguém aí que queira voltar para o Senhor, glória que está nos escutando, irmãos, pode vir aqui, tá? Rua Ceará, Morada do Contorno, entendeu? Aqui pertinho do Acesso Oeste, né? Nós estamos para mudar para uma igreja nova, graças a Deus. Mas, irmãos, está querendo voltar para Deus? Está ouvindo, está sentindo o coração? Né? O avivamento, o espiritual está batendo forte aí dentro de você? Então, vem aqui que a gente vai fazer a palavrinha mágica, a palavrinha abençoada, né? Quem quer voltar aos caminhos do Senhor, aleluia, né, irmãos? Amém? Em nome de Jesus. Professora Mary, quando a pessoa recebe o Espírito Santo de Deus, Deus ele enche ela e ele de algumas coisas importantes. Aqui em 1 Coríntios, das 14 epístolas paulinas, a primeira epístola de Paulo a Coríntios, para nos falar acerca sobre os dons espirituais. Amém? Os dons espirituais. Acerca sobre 1 Coríntios capítulo 12, sobre os dons espirituais. Não quero, irmãos, que sejais ignorantes.
Ignorância significa o que, igreja? Sem entender. Entende primeiro. Aleluia. Vós bem sabeis que éreis gentios, levados a ídolos imundos, conforme eram guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém fala pelo Espírito de Deus, diz Jesus é anátema. Ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor. Glória a Deus, aleluia. Primeiro você recebeu o Espírito Santo. Você confessou o nome de Cristo. Camille leu aqui há minutos anteriores. Você foi salvo em Cristo Jesus. O Espírito te induziu você a falar pelo Espírito Santo. Agora, vamos falar, ora, a diversidade de dons. Glória a Deus, e a Bíblia fala de 9 dons espirituais. 9 dons espirituais. Há a diversidade de dons. E o Espírito é o mesmo. O mesmo Deus que usa. Um usa o outro, o Espírito é o mesmo. É claro que tem pessoas, irmão, sabe, que tem vários dons espirituais. Tem pessoas que estão buscando dons espirituais. Mas a Bíblia fala para você buscar com zelo. Como que você vai ter os dons espirituais se você não conhece? Você, permita-me falar a palavra, é um ignorante. Era antes gentil, levado a ídolos, mas agora você aceitou a Cristo, você confessou o nome de Jesus, mas você precisa entender que dom é esse, que poder é esse, que dons, glória a Deus, aleluia, meu Deus Pai. quer repartir sobre a igreja. E aqui continue dizendo, olha, a diversidade de ministério, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade de operações, mas o mesmo Deus que opera em tudo e em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um pelo Espírito. E é dada a palavra de sabedoria. 1. O outro a palavra de ciência. 2. O outro a palavra do Espírito da fé. 3. O outro pelo Espírito da cura. 4. O outro de operação de maravilha. 5. O outro de profecia. 6. O outro discernimento de espírito, discernimento de espírito. 7. O outro, variedade de línguas. 8. Está entendendo, irmãos? E o outro, interpretação de língua. 9. O Espírito Santo, ele reparte sobre a igreja conforme ele quer. Vem dele. Mas se você não buscar, e aqui fala, mas um só Espírito, versículo 11, mas um só é o Espírito mesmo, que opera em todos estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. O Espírito Santo só vai dar para aquele que buscar, orar. Você me fala sobre oração e jejum. É verdade, glória a Deus. Oração e jejum. Você orou, você jejuou, você fechou a porta do quarto, você consagrou sua vida, consagrou a tua vida, buscou em Deus. A Camila acabou de falar, você lutou contra a carne, você brigou, você não quero vencer a carne, eu quero fazer a vontade de Deus. Eu quero ser um dos ceifeiros. Eu quero receber o Espírito Santo. Eu quero ser revestido por Deus. Você vai ser revestido por Deus. E os dons espirituais, Deus vai retribuir sobre a igreja. Glória a Deus, aleluia. A igreja é um corpo vivo, tá? Cabeça é Cristo, tá? Os corpos é cada membro. E cada membro tem a sua função no corpo. Um é a mão, o outro é o pé, né? É verdade. Um é o braço, o outro é os olhos, sendo que Cristo é a cabeça, então Cristo já pega, Cristo pega a cabeça, o ouvido, a boca, o nariz e os olhos. O resto é a igreja. Aleluia. Que é o braço, que é a mão, que é o pé. Por isso que quando você se enche do poder de Deus, você quer fazer a obra de Deus. Estamos aqui, ó, eu e a missionária Meire, quase 2 anos já investindo aqui no podcast, juntando dinheiro, tirando talvez de outras partes para poder investir no reino de Deus.
E estamos Aleluia. aqui quase que prontos, já estamos prontos fazendo aqui algumas coisas, estamos aprendendo ainda a fazer, melhorando aqui e ali, mas estamos buscando através do Espírito Santo de Deus, e Deus quer te usar. E eu profetizo que você também vai estar junto conosco também aqui futuramente, falando de Deus, deixando Deus te usar com força e com graça, em nome do Senhor Jesus. Então, Sra. Meire, esses dons espirituais temos que buscar. É verdade, pastor. Por isso que na igreja, Sra. Meire, quando a gente estamos na igreja, a gente fala, irmão, abraça o outro ali. Sra. Meire, toca na irmã lá, pega o óleo de unção, e a pessoa vai. Porque a Bíblia fala que até o óleo de unção sempre foi usado pelos discípulos para poder curar. Aleluia. Para poder, sabe, usado para poder curar, para poder expulsar, usado o óleo de unção. Então, a pessoa é levada. Inclusive, eu fui numa igreja há meses atrás aí, aonde, meu irmão, sem medo, eu botei o óleo de unção na mão e eu toquei nas feridas, literalmente nas feridas daquele rapaz, daquele senhor. Meu irmão, se Deus é por mim, meu irmão, eu vou ter medo. Igual você fala, né? Eu vou temer. Será contra nós, né, pastor? O que será contra nós, meu irmão? Eu vou temer? Uma coisa é certa, irmão. Eu faço o que Deus manda eu fazer. Está entendendo o que eu estou falando com você? Então o Espírito Santo reparte. É claro que não é comprado. Não é comprado o Espírito Santo, Sra. Meire. Lá em Atos dos Apóstolos, capítulo número 8, se não me falha a memória, nos fala acerca sobre um homem chamado Simão. Simão, o mágico. Ele se converte através da pregação de Filipe. Ele aceita Jesus. Ele é batizado nas águas. Porém, ele fica maravilhado em ver Filipe pregar. Aleluia. Em ver Filipe ganhar almas para Jesus. Em ver Filipe evangelizar, curar, expulsar, fazer prodígios e milagres. Ao ponto de ele falar para Filipe, Filipe, quanto que você quer para você me passar essa unção, me passar esse Espírito? Meu irmão, se você quer ter o Espírito Santo de Deus, é boca no pó, testa no chão, tá? Joelho no chão, orando e buscando. Meu irmão, eu e o Sra. Meire são 20 anos de crente, 20 e poucos anos de crente. Já subimos muitos montes e continuamos orando e buscando a Deus ainda. Meu irmão, é através de muita busca para que você possa vir ter. O que muitos acham, Sra. Meire, que é apenas fazendo um cursinho. Ah, eu vou fazer um curso. É verdade. Tem até algumas igrejas, permita-me ser sincero aqui, tem algumas igrejas que só consagra pastores. Não que seja errado, tá? Deixa verdade. Aqui, eu abro parênteses em dizer que realmente é muito bom a pessoa ter o conhecimento. Porque a Bíblia fala que meu povo é destruído por falta de conhecimento. Eu entendo isso, tá bom? Não estou aqui dizendo para que você não possa vir estudar. Aleluia, mas acima meu do pai. estudo está o Espírito Santo. Acima de tudo, né, pastor? Meu irmão, Deus pega aquele que nem sabe ler direito para poder pregar a palavra. Né? Igrejas que são, principalmente igrejas pequenas e que estão começando agora. E essas pessoas vai e senta lá no cantinho para ficar bem discreto. Bem discreto, e Deus pega elas. Deus pega, às vezes, um fazendeiro lá, né? Lá da roça, lá. Aceitou a Cristo Jesus e ele começa a ter sede de pregar. Deus vai pegar ele. Ele vai pregar a palavra. Eu conheço pessoas que já vieram pregar na minha igreja, sabe? Que não sabe ler. Mas a Bíblia fala que a fé, ela vem por ouvir a palavra de Deus. A pessoa ouviu tanto a palavra durante 10 anos, 20 anos, que ele já conhece a palavra de Deus. Aleluia, meu Deus. Pregou. Glória a Deus, aleluia. Lembra disso? Amém, lembro sim. O João Cobra pregou aqui, foi bênção de Deus. Os irmãos, nossa, não sabe ler? Não sabe ler. E você aí, conhece alguém que não sabe ler e prega a palavra com sabedoria? Então, conhecer a palavra não é ir para um estudo para poder aprender a ler, escrever. Não é só isso, não. Verdade. Conhecer a palavra é ouvir, estar atento à oração, à santificação, ao Espírito Glória a Deus, Santo. aleluia.
Isso é ser cheio, isso é aprender. Então, missionária Meire, o Espírito Santo, ele reparte com cada um. E Filipe, então, chega e fala assim, olha, aparta-te para ti, para o inferno. Esse seu pensamento, meu irmão, quem tem pensamento desse é maligno, achando que ir para uma escola para poder aprender a fazer, a curar, a ter os dons vêm de Deus, meu irmão. Até o dom da ciência, o dom de interpretação de línguas, o dom de línguas, tudo, o dom da fé, até a fé, meu irmão. Sabe aquela pessoa, missionária Meire, que tem a fé mais do que o outro? É verdade. É? Aquela fé. Ué. É exemplo aqui, a missionária Meire, ela tem uma fé, meu irmão, sobrenatural. Às vezes ela ora por pessoas que nem têm fé, mas eu vou orar por você. Um filho. Quantas pessoas às vezes intercedem por um filho, tem a fé que o filho não tem. Então isso é ter fé. Isso é um dom de Deus, que Deus dá. Deus dá a cada um conforme lhe apraz. Então que você nesse estudo possa vir entender que esse Espírito Santo, que nós fizemos aqui um pequeno resumo, é claro que a Bíblia ela é infinita de mensagem, de revelações. Creio que você que está nos ouvindo poderia ter um outro capítulo, um outro versículo, uma outra explanação, mas glória a Deus, foi o que aleluia. nos deste hoje aqui. É verdade. Em outras ocasiões, nós vamos explanando mais coisas ainda em nome do Senhor Jesus. Senhora Meire, pode deixar aí mais um versículo? Fique à vontade. Glória a Deus, aleluia. Não, pastor, aqui eu vou deixar mesmo, né, falamos sobre avivamento, né, falamos, né, os capítulos, versículos, né, em Atos, Joel, né, e assim por diante, igual a gente falamos. Avivamento é de dentro para fora. É de dentro para fora. Né? É um batismo com o Espírito Santo. Você vai se revestir do poder de Deus, né? Revista, Senhor, né, o seu Filho amado com o poder do Espírito Santo. Exatamente. Olha né? aí. Glória a Deus, Deus aleluia, meu Pai. Né? Então são essas coisas maravilhosas que a gente tem que buscar para dentro de nós. Amém? Então eu agradeço muito a oportunidade de estar falando mais uma vez aqui, né, sobre avivamento, porque cada semana a gente traz um capítulo. Mas, irmãos, tem uma noite muito abençoada. Quem estava nos ouvindo, e, né, quem eu conheço, quem eu não conheço, e fica o convite, irmão. Quer voltar para os caminhos do Senhor? A igreja está aqui ainda, né? Mas depois você pode ir, né? Então, corre para cá, porque precisamos também de obreiros na casa do Senhor Jesus, né? Mas é isso aí, irmão, tá? Paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a todos aí. Tem uma noite muito abençoada, não somente hoje, mas sempre, né, irmãos? E junto com Deus, buscando Ele em verdade, não em mentira, né? Buscar em verdade, né? Com coração puro, com um coração digno, né? E quando você for orar, eu creio que as orações já vão passar assim direto. Em nome de Jesus. Né? Em nome do Senhor Jesus. Então, que Deus abençoe a todos. E a paz do Senhor Jesus a todos. E já aqui no ar, já começo a agradecer também o meu pastor, né? Obrigado, pastor, pelo convite, né? Em nome de Jesus. Cada vez o debate vai melhorando, cada vez vai passando, né, irmãos? Então, a paz do Senhor Jesus, gente. Missionária Meire, vamos fazer a nossa oração inicial, amém? Final, em nome de Jesus, amém? Eu fiz a oração inicial. A irmã quer terminar a oração em nome de Jesus? Glória a Deus. Meu Deus, meu Pai, chego aqui, Deus. Meu Pai, com mais um fim de um programa, meu Pai, falando Pai. Sobre a Tua palavra, Jesus, Senhor, né? Nós já te agradecemos, né, pela oportunidade, em nome do Senhor Jesus. Pai, meu Deus, abençoa aqueles, meu Pai, que estão ouvindo, meu Pai, todos os seus familiares, aqueles que não ouviram, meu Pai, que estão no meio do caminho, Senhor, aleluia. Em nome do Senhor Jesus, aqueles que estão se afastando, meu Pai, que aquele clique do Espírito Santo eles possam sentir que estava se afastando e volta para os caminhos do Senhor, meu Pai, né? Vai abençoando, meu Pai, aquelas famílias que estão no momento chorando, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. O Senhor conhece quem, Senhor. O Senhor sabe quem está precisando, meu Pai, de um abraço, né? De um aperto de mão, aleluia. Né? Que possa, né, estar levando pessoas
para estar falando com essas pessoas que estão desesperadas, já não sabem o que fazer. Oh, meu Deus, visita, meu Pai, seus corações, meu Pai, que não venha tirar suas vidas, meu Pai, que elas venham, meu Pai, orar, jejuar, buscar a Deus, meu Pai, para resolver os seus problemas, em nome do Senhor Jesus. Vai abençoando, meu Pai, minha casa, meus filhos, meu Pai, meu ministério, em nome do Senhor Jesus. Pastor, Senhor, em nome do Senhor Jesus, renova, meu Pai, cada dia, cada noite, as suas forças, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, porque não é fácil, meu Pai, né, lidar com as pessoas, né? Então, às vezes a gente vai agradar, a gente às vezes não vai agradar, sim, mas o Senhor está no controle de tudo, sim, meu Pai, porque aonde o Senhor está, eu quero estar, né? Então, eu quero estar ali fazendo a obra do Senhor. Obrigado, Senhor, obrigada por tudo, obrigado, né, pelas lutas, né? A gente tem que agradecer até pelas lutas, irmãos, né? Oh, meu Deus, visita, meu Pai, os hospitais, os asilos, meu Pai, as UTIs, as enfermarias, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Oh, meu Deus, vai de encontro, meu Pai, aquele lugar, no meu trabalho, Pai, eu te agradeço que o Senhor possa estar abençoando cada um ali que está, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, eu te agradeço muito por essa porta, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. E te agradeço também, meu Pai, pela minha vida, pela vida dos meus filhos, do meu esposo, né, dos nossos familiares, em nome do Senhor Jesus. Sim, amém. Glória a Deus, aleluia. Amém, meu Pai. Em nome de Jesus. Irmãos, fiquem na paz, amém. Quero saudar todos com a paz do Senhor Jesus. Fiquem na paz, amém. Que o anjo do Senhor acampa ao seu redor, tá? Te livrando, te abençoando, te protegendo, amém. Em nome do Senhor Jesus, porque só Deus, tá? Deus abençoe a todos, fiquem na paz. Se puderem, amém, irmãos, está curtindo essa nossa live aí no YouTube, amém, compartilhando, comentando, amém, deixa aí um versículo, deixa aí uma paz do Senhor Jesus. Deus abençoe e até a próxima, nosso próximo debate aqui, nosso próximo podcast. Esse podcast nosso é diferente, aqui nós damos glória a Deus e aleluia. Deus abençoe.